Você pede a promessa a Deus, você pede para viver o propósito rápido, para ter o sucesso rápido, mas você já parou para pensar se é realmente Deus que você está adorando? Se é realmente Jesus que é o centro da sua vida? E pode nem ser sobre deuses, tá? Pode nem ser sobre isso. Pode ser sobre você adorar uma coisa no lugar de Jesus. Por exemplo, você focar mais no dinheiro do que focar no Jesus. Isso se chama adorar ao dinheiro, espírito de Mamon. E sim, muitos de nós queremos viver propósito, queremos viver chamado, queremos viver tudo isso, mas nós com vocês continuam adorando a outros deuses, adorando a outras coisas, adorando imagens, adorando santos, santas, né? Igreja, adorando imagens do carnaval. Então, irmão, desculpe falar, né? Eu conheço muitas pessoas que dizem ser da igreja, dizem amar Jesus, dizem gostar e conhecer Jesus. Pessoas essas que vão para carnaval, que vão adorar imagens lá, ainda mais com mensagens totalmente pervertidas, entende? Então, irmão, você diz que quer propósito, que quer viver o propósito, mas você continua fazendo essas coisas. Você continua no seu passado, você continua trazendo o passado para o futuro. Eu vou ler aqui Hebreus 3 para você ver que fala sobre a terra prometida, que era um propósito que Deus deu para as pessoas que estavam no meio do deserto, ou seja, elas passaram por um deserto muito grande. Só que Jesus prometeu: continuem caminhando que vocês vão chegar na terra prometida. Mas olha o que ele diz em Hebreus 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Você deve fixar os seus pensamentos em primeiro lugar em Jesus. Você tem sonhos? Fixe seus pensamentos em Jesus. Você tem metas? Fixe os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessarmos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor, da mesma forma que o construtor de uma casa tem a mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. E se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança de qual nos glorificamos. Então, gente, Jesus, ele deixou claro, você deve firmar sua mente, você deve se independente de tudo. A mim. É difícil, sim, é difícil. É difícil você ter que sacrificar coisas, fazer sacrifícios, pois o evangelho é sacrifício. Você sacrifica os seus vícios, você sacrifica os seus prazeres, mas você deve seguir Jesus no centro da sua vida, sabe? E o nome disso não é orgulho, o nome disso não é falhar, o nome disso é incredulidade. E tem um versículo em Hebreus 3 que diz advertência contra a incredulidade. A advertência que Deus deu para os incrédulos. Em Hebreus 3, versículo 7 diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração. E disse, o seu coração está sempre se desviando. Por isso fiquei irado contra aquela geração.
e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Para você que não entendeu essa mensagem, Jesus quis dizer: vocês que se desviam, que adoram outras pessoas, vocês querem o propósito, mas vocês buscam a resposta em outras pessoas, vocês buscam a resposta em deuses, vocês buscam outros caminhos, ao invés de me buscar em primeiro lugar, vocês nunca terão descanso, vocês nunca alcançarão a terra prometida, vocês sofrerão por 40 anos nesse deserto. E tipo assim, as pessoas elas se arrependiam, elas começavam a seguir Jesus de novo, só que chegava meio que um desvio, chegava uma brecha, elas se desviavam. E Jesus não quer que você faça isso. Jesus quer que você foque nele em primeiro lugar da sua vida. Foque em Jesus em primeiro lugar da sua vida. Então, irmão, talvez, sabe por que Jesus está adiando o seu propósito? Sabe por que as coisas não acontecem? Porque você está errando. Porque você está buscando a resposta em outra coisa. Pode ser buscando a resposta no pecado, buscando prazer no pecado, buscando felicidade nas coisas do mundo. Ah, eu tô triste, eu vou beber. Ah, eu tô triste, eu quero dinheiro. Ah, eu tô triste, eu vou jogar no tigrinho para ficar rico. Mamon. Mamon, o que é mamon? Para quem não sabe o que é mamon, mamon é o tal Deus do dinheiro. Às vezes nós servimos ele como? Sendo gananciosos, sendo totalmente focados no dinheiro, totalmente fardados por qualquer quantia, assim como ela seja. Eu já fui assim. Ano passado eu era totalmente fardado por ficar milionário. Só que Jesus tirou isso da minha vida, graças a Deus. E por muito tempo a minha vida foi travada. E eu não estou dizendo que eu prosperei financeiramente para um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões de reais. Muito pelo contrário, eu estou no mesmo lugar de quando eu nasci. Eu moro na mesma casa de quando eu nasci. Só que Jesus me tirou de um patamar em que eu era triste, que eu era não focado nele, para um cara que hoje prega a palavra de Jesus e que chegou na terra prometida de Jesus. O que Jesus manda te dizer hoje é: largue de mão tudo isso. Largue de mão esses tal deuses, essas tal coisas que afastam você de mim. É um processo lento, ainda mais na libertação de pecados, ainda mais na libertação de vícios, mas você tem que se arriscar. Você tem que querer parar. Que eu vou pegar na sua mão. Não é você pedir a Jesus: Jesus, Jesus me leva ali. É você falar: Jesus, caminha comigo. Não é você falar: Jesus, me dá isso. É você falar: Jesus, vai comigo, me direciona, me dê sabedoria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é apenas o dar, o receber. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você recebe essa palavra, eu tô sem microfone hoje, gente, infelizmente, porque eu tô com uns probleminhas aqui em casa, né? Mas graças a Deus, eu estou pregando do mesmo jeito, nada impede a palavra do Senhor Jesus de prosperar nesses ambientes. Amém? Se essa palavra falou com você, comente aqui, eu recebo. E se você quer receber palavras como essa de Jesus todos os dias, do Senhor, comente aqui, inscreva-se no canal, né, para que você possa receber vídeos como esse todos os dias. Amém? E clica aqui no gostei para que esse vídeo possa ser alcançado por mais cristãos. Vamos multiplicar esse galardão dos céus. Amém? Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até já.